Olá! Nosso assunto hoje é o programa Médicos pelo Brasil, que o governo federal lançou recentemente. A medida provisória 890, que cria o programa, está sendo analisada pelo Congresso Nacional. Vamos ouvir a opinião do deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. O deputado é o coordenador da Frente Parlamentar Mista pela ampliação dos cursos de medicina. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz sobre o programa novo do governo federal? A apresentação dessa medida provisória é, primeiro, um gesto do governo de reconhecimento que há um grave problema, né, pelas atitudes do presidente Bolsonaro, toda a desconstrução que houve do modelo original do programa Mais Médico, a saída dos cubanos, nós ficamos com um grande problema. Hoje tem 2.500, 3.000 vagas de médicos descobertas, ou seja, o cidadão não tem lá na unidade básica de saúde, né, não tem lá onde ele procura o atendimento um médico para atender ele. O governo utilizou, né, de uma metodologia nova para o programa Mais Médico que não deu certo. Os médicos saíram de um local, foram para outro e o problema da ausência dos médicos ficou ainda maior. O governo apresenta essa proposta, na minha avaliação, muito mais como uma jogada de marketing política, uma fake news institucional, do que uma ação concreta. Eu não vejo na medida solução para o grave problema que o país está enfrentando. Nós estamos tentando aqui, é claro, apresentar emendas, modificar completamente a proposta, há uma discussão na Câmara e no Senado sobre isso, para que de fato ela venha a ser uma proposta que minimamente, né, traga um atendimento médico amplo, né, ao conjunto da população, principalmente aquela mais desassistida, das pequenas cidades, das comunidades rurais, quilombolas, indígenas, dos assentamentos, da periferia, né, das grandes cidades, das metrópoles. Nós estamos fazendo emendas que eu acredito que, se acolhidas pelo relator, se votadas na comissão e votadas em plenário, aí sim nós podemos ter um programa para chamar de programa Médicos pelo Brasil. A proposta do governo é muito ruim. O senhor se lembra, uma das críticas que eram feitas ao programa anterior era que ele contratava os médicos no modelo de bolsa e por isso não haveria um incentivo a uma carreira, seria uma solução provisória. A medida provisória que foi editada pelo governo pretende resolver isso com uma carreira. Como é que o senhor avalia essa solução da carreira federal de médico? Na verdade, o governo anunciou, né, propagou a criação de uma carreira, mas no corpo da medida provisória isso não está contido, né? O que tem é a criação de uma agência privada, muito estranha, porque não está bem definida como ela vai ser, de que maneira estará composta. Essa agência faria a contratação não só de médicos, mas faria a contratação de serviços da atenção básica, que me cheira uma terceirização, uma privatização que nós não podemos aceitar e tolerar, porque isso traria um custo muito alto para o SUS e tiraria o papel público gratuito que nós temos no sistema. Né? A nossa emenda é para que as contratações sejam, né, de fato, por concurso, né, com carreira, e não pela CLT, que vem sendo destruída, que consta na proposta do governo federal. Os médicos precisam ter segurança, precisam ter incentivo para estar trabalhando nesses locais que hoje estão sem, né, a ocupação médica. E para isso não basta só nós criarmos agora a carreira, né? Um conjunto de investimento, de estrutura tem que ser montada para que o médico se sinta seguro de trabalhar naquele local. Eu acho que o governo pode encontrar, além da carreira médica, outros atrativos, outras soluções para o problema. Nós fizemos emendas para que o Revalida seja permanente, seja justo, seja claro, transparente, né, e flexível para a demanda que a população tem de médicos com muita urgência. Né? Nós queremos que o país continue criando novos cursos de medicina naquelas regiões que têm espaço, onde tem universidades privadas com qualidade, que as públicas também sejam apoiadas e incentivadas a fazer isso. Nós estamos apresentando um conjunto de emendas que praticamente cria um programa diferente daquele que o governo apresentou. Espero que o relator, né, acolha essas propostas e a gente tenha, de fato, uma solução. O senhor mencionou o Revalida. O Revalida trata da revalidação de diplomas de médicos brasileiros ou estrangeiros que se formaram fora do Brasil. O senhor avalia como a solução que a medida provisória traz para esse ponto específico? Primeiro, foi um erro o governo não tratar disso de forma prioritária e adequada. Nós temos 10, 20 mil médicos brasileiros formados, querendo trabalhar aqui. Com certeza, muitos deles têm qualidade, têm competência para fazer isso, e eles vêm sendo impedidos. Acho que já há 4, 5, 6 anos não é feito um processo de revalida em nenhuma universidade pública federal. Quero parabenizar, inclusive, os governadores do Nordeste que estão se antecipando, criaram um consórcio e vão começar nas universidades públicas estaduais fazer
o Revalida. Nós fizemos emendas para que o Revalida seja permanente, 2, 3 vezes ao ano, aconteça todos os anos, e esteja feita de forma flexível, sem exigências impossíveis de serem cumpridas, que é o que se fez muitas vezes no passado, né? Isso depende de mudanças na proposta do governo, mas que eu acredito que podem prosperar. Um outro ponto de crítica era a situação dos médicos cubanos, né? Médicos estrangeiros que vinham contratados por um acordo do governo brasileiro com uma organização internacional. Como é que o senhor vê a maneira como está sendo, nessa medida provisória, tratada a situação dos médicos estrangeiros? Na verdade, o governo não tem nenhuma proposta, né, na medida provisória 890 que contemple uma promessa que o presidente Bolsonaro fez. Ele sugeriu, incentivou que os médicos cubanos ficassem aqui no Brasil, depois de que o governo retirou os médicos. Eu acho que em torno de 1.500, 1.600 médicos cubanos estão aqui no Brasil aguardando, né, uma decisão. Nós fizemos emendas, né, também para resolver esse problema. Esses médicos já estavam atuando aqui, tinham aprovação de 80%, 90% positiva, né, da população, podem perfeitamente continuar atuando, até porque eles topam atuar nesses locais que até hoje os médicos brasileiros não toparam atuar. Comunidades rurais, indígenas, quilombolas, pequenos municípios de 3, 4, 5 mil habitantes estão sem nenhum médico para atender a população. Eu conheço casos no Paraná e nas periferias, nos arredores das grandes cidades, como acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Curitiba, né? Há muitos bairros, há muitas regiões que estão totalmente desassistidas. Nosso objetivo aqui é esse, né? Não é fazer política, não é fazer luta partidária, é resolver esse problema. Por isso a gente fez tanta alteração numa proposta que o governo trouxe para cá, mas que parece muito mais uma coisa para ganhar tempo, para desviar o foco do erro que eles cometeram com mais médicos e dessas 3 mil vagas que hoje estão sem nenhum tipo de atendimento médico. O senhor está falando das regiões a serem assistidas. Como é que o senhor avalia os critérios para a definição dessas regiões prioritárias na medida provisória? O governo, no Mais Médicos pelo Brasil, nessa medida provisória, mudou os critérios. Manteve alguns, mudou outros, que praticamente exclui as grandes cidades, ou exclui até cidades ricas, de 100, 50, 200 mil habitantes, mas que têm bolsões de pobreza, tem regiões às vezes muito distantes, distritos que ficam a 20, 30 quilômetros da área urbana, o que nós entendemos ser um erro, um equívoco, né? E agora fizemos emendas também para alterar. Ou seja, nós estamos aqui num papel de oposição, criticando, denunciando isso, mas estamos ajudando o governo, né? As nossas emendas, minhas, do deputado Alexandre Padilha, de outros deputados de oposição, de senadores, resolve grande parte das necessidades. Cabe ver se o relator, né, a comissão especial, o Congresso vai, de fato, aprovar e se depois o presidente não vai vetar, né? Ele tem vetado muitas decisões aqui corretas que eu entendo que o Congresso tem tomado. E é claro que depois cabe o direito ao Congresso a derrubar o veto, mas tem que ter uma determinação muito grande, porque já desde o final do ano passado a população está pagando um custo muito alto, está, né, sem atendimento médico, tem gente, né, ficando doente, tem gente muitas vezes morrendo por falta desse atendimento, que surgiu de uma grosseria do presidente, de uma agressão aos médicos cubanos que aqui atuavam e atuavam muito bem, e que é um problema, como nós dissemos aqui, fruto da ausência de processo de revalida de forma permanente. Nós já estamos em setembro, né, e não foi feito nenhum processo esse ano, e da suspensão da criação de novos cursos de medicina. Então, há soluções, há propostas para que haja um contingente maior de médicos incentivados, com critérios, na nossa ótica, com carreira pública verdadeira e não essa que querem fazer por uma agência privada. Muito obrigada, deputado. Eu conversei sobre o programa Médicos pelo Brasil com Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Assista esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Cláudia Lemos e agradeço a sua audiência. Até mais.